Queridos de Deus, estou eu aqui, pastor Javan Ferreira, para mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. E que palavra é a palavra de Deus? Palavra viva e eficaz, que produz em nós força, ânimo, poder, é manifestação de Deus sobre nós. É bom sempre lembrarmos que através da palavra Deus criou todas as coisas e é pela sua palavra que ele sustenta todas as coisas. E nós somos resultado desta palavra de Deus. E quanto mais conhecemos a palavra revelada, mais o Espírito Santo tem de conteúdo em nós para trabalhar, para nos moldar e para nos animar a que cumpramos os propósitos de Deus para a nossa vida. Quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4. Esta palavra, aquela igreja cheia de lutas, de dificuldades, tanto vícios internos, problemas gravíssimos dentro da igreja, mas também influências externas do mundo sobre a vida da igreja, que foi se afastando do santo propósito de se guiar tendo Cristo como a sua bússola, como seu fundamento, de modo que pudessem viver uma vida nova em Cristo, como disse Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E não dá para viver essa novidade de vida andando em conformidade com o mundo, mas se deixando renovar pela palavra de Deus, pela ação do Santo Espírito. E Paulo estava em atenção, em preocupação com aquela igreja, para que ela também cumprisse a essência da igreja neste mundo, que é levar o evangelho de salvação a toda criatura em todos os cantos da terra. Esse capítulo 4, ele vai discorrer sobre as dificuldades da tarefa missionária, da tarefa da vida cristã, de andar segundo a palavra. E a partir do verso 8, o apóstolo Paulo vai ressaltar, vai enfatizar os motivos de confiança e de encorajamento que ele aplicou à sua vida pela fé, e estava dizendo àquela igreja que do mesmo modo a igreja deveria andar, aqueles crentes, e assim seriam tão vitoriosos quanto ele, apesar das lutas e das adversidades. Queridos, quando estamos em lutas, estamos ao mesmo tempo envolvidos em uma batalha, mas durante esta batalha, por vezes, somos fragilizados. Até o próprio tempo, a própria duração da batalha, por vezes, nos abate. É dito, não tenho conhecimento do autor, que um sacrifício muito demorado pode endurecer um coração humilde, eu diria, pode abater, pode desanimar um coração pronto, um coração corajoso, um coração que está disposto a lutar, porque parece que o resultado não vem, mas é justamente contra esse tipo de sentimento que o apóstolo Paulo vai trabalhar, vai falar àqueles corações para que continuassem firmes no Evangelho. Afinal de contas, neste mundo, a nossa jornada só se encerra quando, pela vontade do Senhor, o Senhor nos chama à sua presença, quando morrermos. Portanto, enquanto tivermos vida, essa vida deve ser vivida cumprindo a nossa vocação em Cristo Jesus, independente das circunstâncias e do preço que temos que pagar nas lutas. E por isso que eu lhe convido a refletir sobre esse tema, lutar sem desfalecer, razões para lutar sem desfalecer. O texto é o capítulo 4, como mencionei, a partir do verso 8, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim segue o texto, dizendo do mover do apóstolo Paulo, dos apóstolos, para uma vida perseverante, constante, sem desistir, cumprindo a vocação deles como crentes em Cristo e como líderes da igreja e como igreja do Senhor. Eu quero pensar com você quais são as suas lutas, quais são as minhas lutas, quais são as nossas lutas. Elas podem ser de várias naturezas, mas devemos entender que quando olhamos para a vida e observamos a vida do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, a nossa luta, na verdade, é uma só, embora tenha vários campos de batalhas, podemos dizer assim. É a luta de vivermos segundo o Evangelho de Jesus Cristo, cumprindo a nossa vocação de não só vivermos no cotidiano, nos nossos afazeres, segundo a santidade, segundo o caráter de Jesus Cristo, mas termos isso como o conteúdo que autoriza e ilustra a nossa pregação do Evangelho, para que Jesus Cristo seja conhecido e se torne a salvação daqueles que, ouvindo, vierem a crer na nossa pregação. Portanto, era isso que o apóstolo Paulo estava mostrando, como Pedro também mostrou, reconhecendo que enfrentavam eles muitas lutas, mas essas lutas faziam parte do ofício de uma vida segundo Jesus Cristo, de uma vida de pregação do Evangelho, e os sofrimentos não eram razão para que eles desistissem, porque não tinha outro sentido de vida para eles senão viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo e pregando este Evangelho. Portanto, tenha em mente que todas as suas lutas, elas devem estar no contexto da sua busca, do seu empenho e até de sofrimentos, quer tendo rejeições, quer tendo perseguições, ou até por conta das suas próprias limitações, imperfeições, tentações, que de alguma forma lhe tentam deter no seu intuito, no seu mover, de cumprir o seu ofício, a sua função de viver a sua vocação, que é viver o Evangelho de Jesus Cristo, viver dando testemunho de Jesus Cristo. E é claro que quando estamos vivendo lutas, elas têm várias manifestações que vão nos afetar profundamente na alma, lá dentro do nosso mais íntimo, nas nossas entranhas, podemos dizer assim. E isso o apóstolo Paulo descreve da seguinte forma, como nós lemos: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, ele reconhece os sentimentos comuns presentes quando estamos envolvidos em lutas, e as lutas mais legítimas envolvem esses sentimentos, essas perturbações, mas perceba que à medida que ele diz algo que nos dói, nos afeta, mas ele diz que há como que um erguer de cabeça para que continuemos firmes, porque embora tenhamos essas consequências até emocionais sobre nós em função das lutas e dos sofrimentos, mas também temos um reagir em nós, que é pelo próprio Espírito Santo de Deus, para que em tudo não desfaleçamos, mas em tudo continuemos. E o resultado nós temos no verso 10 em diante, ele dizendo, lembrando que eu estou em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8, o verso 10 vai dizer: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. É interessante ele dizer aqui que há um ganho incomparável
quando você, apesar das tribulações, apesar de ser perseguido, apesar de sofrer, né, situações que causam espanto, perplexidade, mas você não desistir, porque na verdade você é movido pelo amor, porque é isso que ele vai dizer aqui com toda clareza no verso 11. Ele vai dizer: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne. É por amor a Jesus. E o verso 12: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, o apóstolo Paulo diz com clareza que ele era movido por amor a Jesus. E esse amor a Jesus faz com que ele tenha em mente que, embora eles estejam sujeitos à morte e até com sofrimento como de morte, também tamanho o sofrimento, mas eles eram animados, eram encorajados a que continuassem lutando, cumprindo a missão que tinham, porque aquilo que era morte para eles, era dor para eles, na verdade, gerava vida nos demais irmãos, animava os demais irmãos, justificava a vida daqueles irmãos, vivendo segundo o caráter de Cristo e seguindo o exemplo da fidelidade deles ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, pense na vida que Deus lhe deu e pense no seu agir, não olhando para os sofrimentos, mas animado, olhando pelo amor que você tem a Deus, pelo amor que você tem a Jesus Cristo, e sabendo que por mais que nós amemos a Deus, amemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amor é muito pequeno na sua profundidade, no seu alcance, comparado ao amor de Deus manifesto naquilo que Ele fez por nós, por mim e por você, dando o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para demonstrar o quanto Ele lhe ama, o quanto Ele me ama, o quanto Ele nos quer bem. E esse amor, agindo em nós, faz com que sejamos resilientes, sejamos perseverantes, em nada desistamos, apesar das tribulações, que elas são bem claras na Bíblia Sagrada. O Evangelho não nos convida escondendo as coisas, como se a nossa vida fosse ser um mar de rosas, mas na verdade mostra que há algo maior a se viver, a se buscar. Por isso que vale a pena viver o Evangelho, mesmo que venhamos a sofrer. E sabendo que o nosso sofrimento nunca será vão, porque de alguma forma, pelo nosso testemunho, estamos fortalecendo outras pessoas, outros crentes, e até dando um bom testemunho que pode impactar a vida daquele que ainda não crê em Jesus Cristo. Por isso, a palavra de Deus, com o apóstolo Paulo, vai dizer que, olha, o seu sofrimento pode estar operando vida nas outras pessoas. E vida, meu querido, como diz o verso 12, é ânimo, é força, é sentido, é vontade, é perseverança, é coragem, é acima de tudo a esperança que assentou em seu coração e faz com que você saiba que vale a pena viver e sofrer cumprindo a missão que Cristo lhe deu, a vocação que Cristo lhe deu, de dar testemunho desse Evangelho para a salvação de tantos, para a edificação até da própria igreja, porque quantos irmãos são fortalecidos quando olham de repente para o seu sofrimento e vê que apesar das nossas lutas, nós perseveramos na fé, no amor, na coragem de uma vida cristã que vale a pena. E isso, nos momentos que eles veem, esses irmãos, há um fraquejo comum a todos nós. Eles, vendo a nossa fé, vendo o nosso exemplo, são encorajados. É nesse sentido que Paulo diz que aquilo que é morte, que é sofrimento para o apóstolo Paulo, que é dor para o apóstolo Paulo, que é um sentimento de atribulação para o apóstolo Paulo, na verdade, é vida para os irmãos de Cristo. Era vida para aquela igreja, é vida para todos nós
e a palavra deixa bem claro isso, que é esse operar de Deus que Deus quer que vivamos. Os versos 17 a 18, eu partilho com você, esses versos vão dizer, mas vamos ler o verso 16 em diante. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, percebam, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo tinha um sentimento muito lindo, muito forte, de que a vida dele encontrava o seu sentido em fazer a vontade de Deus, a buscar semelhança com Jesus Cristo, a cumprir a missão que Jesus Cristo lhe confiou, que significava não cumprir uma tarefa isoladamente, um serviço cristão no templo ou em qualquer lugar, ou um favor em termos de auxílio de socorro imediato, ou como quer que seja, mas uma vida na presença de Deus, segundo a vontade de Deus, manifestando o amor de Cristo através da pregação da palavra, que era a pregação não apenas do falar pelo falar, mas de refletir, de manifestar em suas atitudes, em seus comportamentos e através da corajosa pregação do Evangelho, o amor de Deus para com as pessoas. Amor que acolheu a Paulo, amor que acolheu aquela igreja, amor que quer acolher a toda a humanidade e se revela através daquilo que nós falamos e que nós vivemos como crentes em Cristo Jesus. Queridos, em meio às lutas e dificuldades, nós somos afetados por dúvidas, gerando em nós incertezas, desconfianças em nós e até em Deus e muito mais nas pessoas, gerando em nós insegurança e um desvalor de nós mesmos, um desvalor da vida. E quantos se perdem, abandonam a vida nesse sentido? O desvalor das pessoas que estão à nossa volta e o valor da missão que Deus nos entregou. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele não desfalece, ele usa o plural nós, se referindo a ele, aos demais apóstolos, aos líderes da igreja, porque eles têm esse comprometimento com a obra, com o viver segundo Cristo e levando Cristo às pessoas. E quando estamos envolvidos em lutas, como agora, por exemplo, nesse tempo de quarentena, gerando apreensão e até angustiando alguns, é necessário que, como crentes em Cristo, não tenhamos medo. Que em nome de Jesus não sucumbamos aos efeitos do medo, que é o medo de fracassar, o medo do adversário que se agiganta à nossa volta, porque a nossa fé vai como que diminuindo ou perdendo a sua ação por conta do medo, desse sentimento de incapacidade. O medo ele vai gerando em nós também uma precipitação, nos tirando a paciência para que esperemos em Deus e esperemos o fluxo natural das coisas que tem princípio, meio e fim, como tantas mazelas que já vivemos, como tantas pestes que já vivemos, como tantos sinistros que já aconteceram. Crentes que somos, devemos esperar que depois da tempestade venha um brilhar de sol muito forte, muito intenso, desanuviando e mostrando a luz de Deus, a luz do providenciar de Deus, que depois do choro que pode durar uma noite, há de vir a alegria de sentir a glória da presença de Deus, do cuidado de Deus, e Deus nos guiando em passos verdejantes às águas tranquilas, porque este é o nosso Deus, e o medo
não quer que assim enxerguemos, não quer que assim creiamos. Na verdade, o medo quer que nós desesperemos e entreguemos o ponto, que fujamos, que simplesmente até se agirmos, que hajamos precipitadamente, sem pensar, sem planejar, sem a prudência, sem a sabedoria que deve ser próprio daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, daqueles que são guiados pela palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele não se mostra medroso, nem desanimado, porque ele sabe que o desânimo é o passo que precede o desistir da missão, o desistir de continuar visualizando a glória de ter cumprido o propósito e da alegria de ver o propósito acontecendo, o resultado daquilo que nós semeamos. Quando se desiste não só de si mesmo, se desiste do próprio Deus, e é justamente isso que Paulo não quer que a igreja de Corinto faça, apesar de ser constituída por tanta gente complicada. Meu Deus, e que igreja complicada era aquela! Mas em todo tempo, Paulo os chamou de irmãos, de povo de Deus, até chamou-os de carnais, como crentes, que eram crentes em Cristo, eram irmãos, mas não estavam vivendo segundo o Espírito, mas segundo a carne. Mas ele chama para que eles venham e vivam segundo o Espírito, e viver segundo o Espírito é viver segundo a vontade de Jesus Cristo, tendo a Ele como fundamento da vida, a razão de ser, a razão de produzir, a razão de olhar para o outro e amar com desejo de que aquele outro, se não tem a salvação em Cristo, venha a conhecê-la e passe a desfrutar dela pela fé, e se é irmão já em Cristo, que seja edificado, fortalecido, para que saia da fraqueza e venha para a fortaleza, que saia da infantilidade e venha para uma atitude de vida adulta, madura em Cristo Jesus. Enfim, Paulo quer que não desfaleçamos. Portanto, nesse tempo, meu irmão, minha irmã, descansemos em Deus e nos deixemos guiar por aquilo que o Senhor já plantou dentro de nós. O seu amor, a fé que deve nos mover a fazer a vontade dEle e a crer no agir dEle em nós e através de nós, e a esperança que faz com que, digamos como disse o apóstolo Paulo aqui, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isto porque tem ele em mente com clareza que esse momento, esse pouco de tribulação que ele passa, não pode se comparar à alegria maior de se ver sendo usado por Deus em abençoar primeiro os da fé, os edificando, os fortalecendo, os animando, e segundo, aqueles que não conhecem ainda Jesus Cristo e vindo a conhecer através do ânimo de Paulo em cumprir corajosamente a missão de viver e pregar o Evangelho. Creamos nisso. Em Cristo somos sempre mais do que vencedores, e para que vejamos os efeitos, até mesmo dos nossos sofrimentos, abençoando aos outros, é importante que não desfaleçamos e persistamos em viver olhando para a glória do nosso Deus em Cristo Jesus, sabendo que todas as lutas são transitórias. O imutável, o eterno e o que dura para sempre é a palavra de Deus, o nosso Deus, e a companhia do Senhor Jesus Cristo, que disse: eu estarei convosco para todo sempre, até a consumação dos séculos. Esta é a vontade do Senhor para nós, e que Ele continue animando a mim, animando a você, animando a igreja dele espalhada em toda a terra, e o que o mundo veja, que nada nos deterá em cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou, que é levarmos o amor de Deus a essa humanidade que carece conhecer do poder, da acolhida, do cuidado, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo.